Olá, boa noite. Começando a nossa live hoje para falar de vinhos da campanha com a Gabriela Potter, que é enóloga da vinícola Guatambu. Eu vou adicionar ela aqui. Chegando, vai entrando, vai mandando a tua dúvida, que se quiser participar com a gente. Olá, Oi, quanto tudo tempo? bom? Tudo bom? Prazer em revê-la. Prazer, muito obrigada por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz. Eu Sabe que também. é uma região que eu gosto muito dos vinhos, admiro muito aquela paisagem, fico muito feliz com o trabalho que vocês fizeram lá, das vezes que visitei. Fiquei muito feliz de ter aceitado. Eu quero Certo, né? começar. Voltando de viagem, né? E a gente já voltou ao trabalho. Voltou agora de viagem, coisa boa. Isso. Aham. Eu quero começar te perguntando, assim, que tu conte a tua história, como é que o vinho entrou na tua vida, assim, a enologia, né? Porque toda a história da Guatambu, eu já sei, mas eu queria que tu contasse, assim, aqui, começa por ti, né? Como é que vem essa Sim. vontade de colocar o vinho como um negócio de vocês? Sim, hoje eu concluo que veio uma missão para mim, né? Mas tudo foi realmente aos poucos que eu fui percebendo esse sinal. Tudo começou na faculdade de agronomia, quando eu estava lá pelo meio do curso. Enfim, eu fiz agronomia pensando que um dia eu iria administrar, né, nossa propriedade. E então fiz pensando nisso, né, que realmente e sempre gostei. Moramos no campo, né, inclusive eu, minhas irmãs. Eu morei até os 14 anos, então já tinha um vínculo muito forte com a terra, né? Bom, aí na faculdade de agronomia começou pelo meio do curso, a fase de fruticultura, né? As cadeiras de fruticultura um, 2, e realmente nessa cadeira de fruticultura de clima temperado, tinha o professor Paulo Vitor, né? Recordo bem, e foi quando ele começou a mostrar a aptidão, né, climática das diferentes regiões do Brasil para a produção de uvas, de vinho, enfim, de frutas de clima temperado, né? Entre elas a vitis vinífera, né? E eu realmente fiquei impressionada. A gente vive aqui, mas realmente a cultura da região não tinha, né, esse conhecimento, digamos Uhum. assim, de que era praticamente a melhor latitude do Brasil, que estamos, né, na latitude 31, para cultivo das uvas viníferas e, além disso, de oliveiras também, enfim, e citricultura, várias outras atividades dessa área. Porque a região, então, para quem ainda não conhece, tem o Pampa Gaúcho só situando, basicamente sempre a principal atividade do agronegócio foi a pecuária e soja, arroz irrigado, milho, né? Mas o milho somente irrigado, justamente porque esse paralelo 31 indica muita insolação no verão e muita seca, né? E bom, mas então assim, tomei uma consciência muito grande disso. Pensei assim, nossa, a gente tem que Tu aproveitar viu uma esse clima, né? oportunidade, o Surgiu teu uma olho brilhou e tinha uma oportunidade também ali. Isso, eu tive uma virada de chave, assim, aí logo já comecei a conversar com meu pai, com a família, olha, eu gostaria de produzir uvas e tal, diversificar mais, né? A propriedade já era diversificada, a Estância Guatamu, mas realmente tinha total condições de diversificar mais, porque a gente tem várias áreas mais altas, que a gente chama aqui coxilhas, né? Então é possível, assim, produzir na mesma propriedade vários produtos, vários. E o bom é que o meu pai sempre foi adepto, assim, aberto a essa diversificação. Então, Hum. foi um caminho fluido, assim, digamos, né? Bom, e daí depois disso, claro, comecei a fazer estágio nessa área, comecei a viajar, visitar Começou a produtos. fazer pequenos testes também em Isso, vinhedos. o teste, o primeiro teste foi quando eu me formei em 2003, que daí foi a implantação de meio hectare, e logo depois, na sequência, cada ano eu comecei a aumentar, e os testes vieram em parceria, inclusive, com a Embrapa Vivinho, né, a gente colhia as primeiras colheitas, nós enviávamos algumas caixas para
Bento Gonçalves, e ali eles faziam microvinificações e realmente esses testes foram muito consistentes, assim, do equilíbrio das uvas, mostrando o equilíbrio das uvas e dos vinhos, né? Os vinhos não, vinhos que não necessitavam mostos, correção alguma, concentrações ideais de potencial alcoólico, acidez, pH, enfim. E foi isso. Então eu comecei a perceber que tinha uma missão que caiu para mim, né? E vocês tiveram que ir reaprendendo o clima na região porque vocês entendiam ele para determinadas culturas. De repente vem o vinho e é um jeito diferente de olhar para aquele clima de lá, né? E fazer esses Ah, testes no com, campo, né? Até com como é que certeza. foi tu escolher qual das áreas que tu ia plantar esse primeiro vinhedo? A questão das áreas é muito importante porque os solos, a região é gigante, né, a região da Uhum. campanha, e os solos têm muitas variações, né? Então, assim, em média, a maioria dos vinhedos estão instalados em solos arenosos, mas em Dom Pedrito nós não temos solos arenosos, nós temos solos, inclusive, muito férteis, muito escuros, que, por exemplo, é o solo do Ponche Verde, muito famoso para a produção de lavouras e pecuária. Temos, né, uma propriedade que é a Estância Leões, então eu comecei realmente a visitar as propriedades, né, da família, e essa estância onde nós implantamos, ela tem uma altitude maior, né, 260 metros, é uma das maiores altitudes do município, e um solo muito interessante, pedregoso, né. Então são pedras com aquelas cores cinza e branca, são granulíticas, origem granulítica, não é um solo muito profundo, mas enfim, aí comecei a coletar amostras de solos, ver se tinha alguma praga, enfim, além das análises químicas, e realmente ali tudo indicou que era um clima muito bom para isso. Além disso, uma região, assim, ó, quando a gente começa a chegar perto desses campos, a gente já começa a ver muitos cactos, né, cactos nativos. Então, assim, a região já é seca no verão, só que ali é mais seco ainda, né? E isso impede cultivo de várias culturas, né? Ou seja, muita pedra e um clima muito seco, impede arroz, impede soja. Somente é possível pecuária e alguma fruticultura, né? E foi aí que nós escolhemos essa área, e o bom é que eu não precisei imobilizar muita coisa no início, né? Vá que não desse certo, né? A gente Sim. sempre tem esse risco, né? Porque já tinha a sede dessa estância, já tinha funcionários da parte da pecuária, né? Essa estância sempre teve atividade de cria, né? De gado Braford. Então, realmente as coisas foram fluindo dessa maneira, assim. Em que momento que tu viu que ia dar certo, assim? Como é que foi tu fazendo esses primeiros testes? Ainda talvez desacreditada, pensando, é só um trabalho aqui, Sim, trabalho de a gente é faculdade. suspeito, né? Claro, a gente mesmo é suspeito de avaliar o nosso projeto. Foi um momento que comecei a receber as visitas dos pesquisadores da Embrapa, como Mauro Zanussi, Lito Guerra, outros também produtores da Serra Gaúcha. E eu lembro que os da Embrapa falaram, assim, era o primeiro hectare foi Cabernet Sauvignon, né? E eu lembro que ele disse, nossa, eu visitei muitos, muitos vinhedos agora. Esse para mim é o melhor Cabernet Sauvignon, sabe? Aí quando vi as análises físico-químicas também, né? Os dados mostravam isso. Então, realmente, um aval de pesquisadores, né? Com grande experiência, nos deu mais segurança, mais ainda. A ponto dessa segurança foi a que contaminou meu pai, né? Total, no mundo do E vinho, daí, né? essa hora, a família toda já tinha sido A contaminada pelo família vinho. toda. O pessoal da pecuária, né? O pai era muito conhecido sempre foi pela pecuária, né? Pela tecnologia, alta tecnologia pecuária, diz assim, nos abandonou, né? Agora tu só vai em restaurante, fica apresentando vinho, porque realmente é um trabalho, assim, desafiador, Uhum. mas que traz, né? Muita motivação, traz coisas que a gente nem imagina, assim, transcende fronteiras, relacionamentos, culturas, né? Então, isso é muito interessante mesmo. Tu falou aí de um trabalho com a Embrapa, né, com os pesquisadores. É ainda mais essencial na campanha, uma vez que não tem a cultura da serra. Agora, né, o que vocês têm 15 anos, 10 anos de vinícola? 15. Isso, da construção a vinícola tem, agora fechou 12 Aham. anos, isso. E na instalação dos vinhedos já tem, né, 20, 21, 22.
bastante gelo. E assim, é uma região ainda muito a se compreender, né? Sim, Porque diferente da sim. Serra, que tem já está um caminho maior, como é que foi tem sido esse trabalho, né? De entender essa região, de entender assim, o comportamento das culturas lá. Sim, na verdade, além desse pontapé inicial, né, que veio da Embrapa Vivinho, foi instalada a universidade, a Unipampa, aqui com curso de enologia, né? Então, começamos a fazer muitas parcerias, a Associação das Vinícolas Vinhos da Campanha com a Unipampa, enfim, com outras universidades, e agora a gente tem um pouco mais de resultados, né, de variedades que realmente se consolidaram, como a Taná, Cabernet Sauvignon, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, assim, ó, Lilian, eu lembro que quando a gente lançou a IP, Campanha Gaúcha, na época da pandemia, foi em 2020, numa live para a imprensa, eu lembro que um dos jornalistas, acho que foi a Suzana Barelli, perguntou assim, tá, mas qual é a uva, a principal uva da região, né? Uhum. E, na verdade, o clima, ele realmente possibilita cultivo de todos os tipos de uva com todos os ciclos, né? Os diferentes Uhum. tipos, assim, que é Gewürztraminer, por exemplo, né? Uma uva branca, Tempranillo, que é uma uva bem precoce, até essas aí que realmente foi o que nos tornou mais Uhum. conhecidos, né? Toda a região, e a Guatambu, que é a Taná e a Cabernet Sauvignon, porque essas variedades, elas exigem mais de 2.500 horas de acúmulo Uhum. de sol e calor para amadurecer os seus polifenóis por completo, né? E assim a gente ter uma maturação ideal para ter um vinho encorpado, Uhum. equilibrado. Mas eu digo isso, então, o clima realmente ele é flexível, entendeu? Uhum. Para vários. Tanto que no regulamento da IP, ele foi, claro, foi feito juntamente com pesquisadores, né, esse regulamento, mas é permitido 30 variedades, né, de uvas viníferas, porque realmente tem essa aptidão, né? Uhum. E é isso. Mas, claro, não digo que os trabalhos estão encerrados, surgem novos desafios Uhum. sempre, né? Temos que seguir pesquisando. Um desafio grande é que temos um avanço muito grande, né, do cultivo de soja e toda a atividade econômica da soja na região. Então, tem herbicidas como, né, o 2,4-D, que causam derivas em todas as atividades ligadas à fruticultura, à produção de nozes, enfim, causam muitos prejuízos. Então, ainda deve haver mais pesquisas dessa parte, né, Uhum. dessa área. Com relação aos vinhos, né? A gente conhece, tu falou aí que tem uma gama grande de 30 uvas, né? A gente acaba conhecendo mais os tintos. É, Mas brancos também são, né, vinhos de alta qualidade que acabam trazendo características bem específicas da região, né? Por ser mais. exato. A gente procura realmente mostrar o potencial da região, né? E como tu disse, são autênticos, né? São Hum. diferentes. A gente prova um vinho branco dessa região, uma região mais ensolarada, a gente sente diferenças, né, de outras regiões. Então, inclusive, assim, tivemos grandes surpresas ao longo dessa trajetória, né? Uma delas foi ganhar o melhor espumante do Brasil no Guia dos Corteados, com Nature, né? Que é elaborado 100% com uva Chardonnay. Foi um prêmio compartido com o espumante Gás, né? Que já é super consolidado da outra Duas região. regiões completamente opostas, né? Completamente opostas, e o Patrício Tapia gosta de mostrar, assim, né? Reverência, digamos assim, e que é possível, né? Cada trabalho com muita dedicação conseguir muitos ganhos, né? E vinhos fantásticos. Então a gente tem muito orgulho disso, com isso aumentou muito a nossa demanda dos nossos clientes por espumante, né? Então hoje praticamente a Guatambu produz mais ou menos 40% entre espumantes e vinhos brancos e 60% vinhos tintos. Uhum. E quando a gente iniciou, a proporção era bem maior de vinhos tintos, né? Porque é possível. E outra questão, assim, quando se tem um vinhedo próprio como o nosso, né? Nós temos 20 hectares. Nós começamos já ontem a monitorar o comportamento das uvas, né? Os dados químicos, como concentração de açúcar, acidez, pH. E a gente consegue exatamente definir se a gente quer colher a uva com um pH 3,2, 3, enfim, né? Quanto disso, quanto daquilo, a gente tem esse poder nas mãos, né? Porque não tem o Porque problema da chuva, né, na colheita.
Não é. Inclusive, nós estamos enfrentando uma seca muito grande. O que a gente tem que cuidar bastante agora nessa fase que as brancas estão amadurecendo é justamente porque a insolação está bem forte, né? E começa a haver alguma desidratação, né? Então, amanhã já vamos começar a colheita para elaborar vinhos base espumante. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem ferramentas na mão, né? E o grande trunfo também da campanha é que, assim, é um clima muito parecido com a origem da uva vinífera, né? Ou seja, invernos frios, com temperaturas muito baixas e constantes, né? Onde ela precisa para ter aquele descanso, aquele fase de dormência, e depois para brotar de forma uniforme. Ela precisa dessa estabilidade de frio, né? E depois na brotação, enfim, primavera nos últimos anos tem sido um pouco até mais úmida, mas chega perto do Natal e a realidade agora, se eu mandar uma foto para vocês vão ver os campos todos assim secos, né? Assim, a vegetação é praticamente palha, né? As únicas vegetações verdes são os cultivos mesmo, né? Que a maioria, vários são irrigados, inclusive aqui. Então é isso, assim, eu considero que é um clima muito abençoado, sabe? E por que que a gente pode fazer laninha, El Niño, enfim? Nós sempre conseguimos vinhos tintos com padrão muito bom, né? Justamente porque, Lilian, o vinho tinto não interessa só esses dados, como eu estou falando, né? De acidez, açúcar e tal. O mais importante, um dos fatores mais importantes para ter grandes vinhos tintos é a maturação fenólica, né, os polifenóis. E aqui realmente, depois eu fiz mestrado, né, na UFSM, e o meu orientador, que era o Carlos Eugênio Daut, que justamente estava lá na Almaden, né, nessa homenagem que teve a ele falava, na região da Campanha, o vinho já vem pronto da planta, ou seja, porque tu só simplesmente colhe a uva, naturalmente deixa aquela fermentação acontecer. Às vezes, a gente costuma servir para os nossos visitantes, inclusive Taná, digamos ali da safra. Agora vai vir safra 2025. A gente consegue servir dos tanques para os clientes provarem. Taná ali em abril, que já terminou a fermentação. E eu digo que ele se surpreende. Nossa, mas e os taninos do Taná já estão macios, assim, já vieram prontos. Já vieram prontos, assim, porque todos esses taninos, né, vêm basicamente da semente, né? E a semente, quando a gente colhe a semente da Taná, por exemplo, e as outras tintas, é praticamente marrom, crocante, e isso está garantido. A gente sabe que a gente vai conseguir aquelas notas interessantes, né? Ameixa, chocolate, né? Naturalmente. Então, isso é muito bom, assim, trabalhar dessa forma. Tu consegue levar a colheita até quando? Qual é o período, assim? Vocês já começaram, tu disse agora, início de janeiro, mas vocês estão colhendo as brancas agora? Isso. As brancas e Pinot Noir. Vamos colher semana que vem para base espumante. Então, a gente vai começar amanhã com a Chardonnay, depois logo vem a Gewürztraminer e a Pinot Noir. E a gente... Isso, a gente tem 8 variedades, né? Nós temos, além dessas, nós temos Tempranillo e Merlot, que são as de ciclo, digamos, mais curto depois da Pinot Noir, então na sequência vão vir essas. E depois, em março, até mais ou menos 20 de março, geralmente é a colheita da Taná e da Cabernet Sauvignon. Que é bem 20 de março. Tarde, né, pra cá. Bem tarde. Ou seja, exige muito mais cuidado, né? Porque os cachos têm que estar bem até lá, né? Então, daí também vem por que os grandes vinhos têm mais custos, né? Também, além de outras questões de a gente diminuir a produtividade, essas questões, exige muito mais trabalho, né? Do que, imagina, exatamente como tu falou, a Chardonnay vai ser colhida agora, então é 2 meses antes, né, dessas tintas. Sim, tu vai ter que ficar mais tempo com ela ali monitorando, cuidando alguma incidência, né? Por outro lado, tu vai levar ela ao máximo da maturação, que nem todo mundo consegue fazer. Exato. Mas claro, é o pulo do gato. Exatamente. Nós temos 6 quadros de Taná, por exemplo, né? E o interessante trabalhar com o nosso vinhedo próprio é que a gente sabe, né, que também há uma demanda de um vinho com bastante frescor, né, mais frutado. Então, o que nós fazemos?
cada quadro a gente leva a uma maturação, né? Alguns a gente colhe um pouco antes, já está o tanino maduro, mas não tão avançado como alguns quadros que nós deixamos um pouco desidratar, né? Naturalmente, às vezes. E tu consegue ir controlando dentro do que tu tem. Isso é muito bom. Aí a gente procura vinificar separado, né? Cada um no seu momento de colheita, num tanque separado, para a gente avaliar o resultado, aquele potencial. Aí começa no final da safra a simular os cortes e fica muito interessante. Essa é a melhor parte. Vocês trabalham com monovarietais, mas também com cortes, né? Exato. Nós temos a linha bastante consolidada da Guatambu, a linha Rastros do Pampa, né? Que são varietais. E depois temos outra linha também de varietais, que é a Lendas do Pampa, uma linha ultra premium. Essa linha ela já é elaborada com os quadros mais antigos, esses que têm mais de 20 anos, e eles estagiam em 6 meses em barril de carvalho. E daí temos o vinho ícone, né? O nosso vinho épico, que é um corte de 4 variedades, Taná, Cabernet Sauvignon, Merlot e Tempranillo, e um corte de 3 a 4 safras. É um vinho que a gente considera assim clássico, né? É um vinho Vocês fazem clássico. todos os anos ele? Todos os anos. Aí ele, como são cortes, estamos na edição 8, né? Agora vamos lançar, provavelmente no segundo semestre, edição 9. Elaboramos todos os anos, são 5.000 garrafas, todo ano. E daí, Lilian, nós tivemos um lançamento, né, na feira em São Paulo, na ProWine, da linha Potter, que são varietais, né? Um Chardonnay e um Taná. Só que super irreverentes, porque eles foram elaborados em ânfora de concreto. O que não é Eu quero ter comum mandado, depois ainda. que tu me convidou para live, eu pensei, ai, na pandemia a gente, quando ia fazer a live, a gente enviava as garrafas, eu fiquei pensando nisso, para degustar junto. Mas enfim, fica para uma próxima. Fica pra próxima, a gente degusta junto. As ânforas de concreto são mais comuns na Argentina, aqui não são tanto, né? Exato. Ela, inclusive, importamos da Argentina faz 2 anos. E temos ficado bem satisfeito com os resultados, assim. A gente realmente nota que a uva se comporta diferente ali, né? Devido a essa micro-oxigenação que acontece nas paredes de concreto. E então, o que a gente fez? Já era a segunda safra que a gente tinha essas ânforas. Nós deixamos macerando a taná com as cascas de semente por 6 meses. Né? Só colocando um gás nitrogênio também para evitar alguma oxidação maior e ficou incrível, né? Tanto que esse Potter Taná são apenas muitas poucas garrafas, até tô aqui com ela. Eu trouxe para mostrar, não pude te mandar, mas... E como é que ele ficou na taça, assim? Como é que ele se comporta? Ele é um vinho, o Potter Taná, um rubi violáceo muito, muito intenso, né? Por essa maceração de muito tempo. E, assim, ele expressa um nuance mais frutado da Taná, né? Porque ele não passa em barril de carvalho. Sim. Então, ele realmente se comporta diferente. Por isso que eu convido todos vocês, quando puder, né, degustar. E ganhou o vinho Revelação do Guia Descorteados, esse último guia. Então, já o Chardonnay foi diferente. Nós não maceramos, né? Tiramos as cascas, tiramos as cascas e metade dele depois passou em barril de carvalho. Aí depois a gente fez o corte, metade ficou em ânfora, maturando, metade em barril de carvalho. E ficou também um vinho, assim, dos vinhos brancos da Guatambu, para quem gosta de um vinho com mais tempo de passagem em barril de carvalho, aconselho esse, com mais complexidade, bastante cremosidade também. Então é um vinho branco com mais corpo mesmo. Como é que tu diria que é a característica dos vinhos na taça, assim, da campanha, com relação às outras regiões aqui do Rio Grande do Sul? O que a gente encontra de diferente? Eu considero que a gente encontra taninos mais macios, né? E ao mesmo tempo um grande equilíbrio assim entre notas frutadas, tanto aromas quanto no paladar, entre notas frutadas e notas terciárias, né, vindas do envelhecimento e também a passagem por barril de carvalho. Um grande equilíbrio. Considero que são vinhos elegantes, né? Quase nenhuma vinícola aqui elabora vinhos assim muito pesados, sabe? Com muito
enfim, com muito tempo de Bahia de Carvalho, com mais de 2 anos, isso não acontece. E assim, a região da campanha sempre as pessoas vão encontrar vinhos tintos que também não passaram em Bahia de Carvalho. Eu acho isso bem interessante, sabe? Para ir conhecendo também a variedade, quando às vezes tu não busca, tu não tá buscando um vinho com tanta concentração, né? Então, bem interessante. E muito equilíbrio, né? Entre a graduação alcoólica, claro que é, em relação ao Brasil, a mais Mais alta, alto. né? Uma média mais alta. Inclusive, nos últimos, desde 2020, né? Nós temos as safras que já os verões já eram considerados, né, a média histórica super secos e foram acima da média. Então, desde 2020, acredito que praticamente todas as vinícolas produziram, por exemplo, Taná e Cabernet com, em média, 14% de álcool mais. Então, natural, né, totalmente natural. E é isso, assim, né? Mas com grande potencial de guarda, Pois é. porque, por exemplo, é interessante que os vinhedos da Guatambu, por exemplo, a gente colhe Taná com potencial alcoólico de 14, 15% e acidez de 100 mil equivalentes por litro. Isso assim, É. para a gente que trabalha é excelente, né? Porque a Para gente. quem bebe vinho que conhece, é aquele vinho que a gente prova e diz vai durar muitos anos a garrafa. Exato, exato. O vinho não cansou ainda, o vinho vai, né, tem potencial de durar muito tempo. Por isso, porque ele vai ter mais estabilidade também com essa acidez, né? E ao mesmo tempo essa acidez vai trazer um frescor interessante, né? Que a gente nota esse movimento dos consumidores buscando vinhos com mais frescor. Pois é, isso eu te perguntar quando tu diz que vocês têm uma quantidade de vinhos sem barrica, né? Que vocês tu já percebe no consumidor, que vocês vendem muito para o Sudeste também, né? Essa Muito. tendência de tomar vinhos mais leves, Sim, menos encorpados, assim, com menos barrica, mais frutado. E sim. isso interfere no que vocês acabam levando para o mercado. Sim, a gente tem notado essa tendência e a gente interferiu, sim, a gente tem aumentado, inclusive, falando agora a linha Rastros do Pampa, que cresceu muito, ela passa 1 a 3 meses em barril de carvalho somente, né? É bastante frutada. E a linha de vinhos brancos, que esse ano, inclusive, nós repaginamos os rótulos, que é a Luar do Pampa. Nós sempre fazemos uma projeção de produção, né, conforme foram as vendas mensais, e nós notamos crescimento, bastante crescimento. Inclusive, por exemplo, agora no Rio, a gente fechou ano passado uma parceria muito legal com o Hotel Arpoador, que o Chardonnay deles é produzido por nós, né? Então, com o rótulo deles. Então, assim, né? Estão nos buscando até para o Chardonnay. Então, realmente, a gente busca fazer um Chardonnay com mais frescor também, da linha Luar do Pampa, né? Diferente dessa linha Potter. E também, assim, eu acho que é interessante a gente ressaltar um pouco do nosso trabalho de sustentabilidade, né? Sim, sim, vocês têm a questão também da luz, O Parque Solar, o isso. parque solar, né? É, Tem uma questão de preocupação com o meio ambiente ali. exato. Nós já, assim, nos trabalhos anteriores à parte da Uvi Vinho, né, com tudo, com pecuária e lavoura, sempre já buscamos a sustentabilidade. E, obviamente, quando a gente foi fazer o projeto da vinícola, tentamos em todos os aspectos abranger, né, esse critério de sustentabilidade. Então, desde o reaproveitamento da água da chuva, o tratamento de resíduos, também a gente, na verdade, trata e transfere para lagoas na própria propriedade, os resíduos líquidos e os sólidos. Os sólidos a gente fez uma parceria muito legal. A gente tem 3 destinos, né? Um deles uma grande novidade, na verdade, é a elaboração de cosméticos, né? Com alta concentração de resveratrol, que se chama Uvas do Pampa. É O elaborado. bagaço com o que sobra desse insumo Exato, com o ruim. bagaço. Nós entregamos o bagaço principalmente dessas que tem mais concentração de antioxidantes, né? Que é a Taná, a Cabernet Sauvignon, a Merlot. Nós entregamos para dermatologista e eles são elaborados, na verdade, em São Paulo, porque lá que tem a tecnologia e tal, né?
e a dermatologista Margarita Cobucci, né, é o nome dela, e é um projeto muito legal. Nós e mais 2 vinícolas da região. Uhum. E outro destino entra no nosso trabalho de agricultura regenerativa, que a gente começou faz 4 anos com a soja e também agora já utilizamos no vinhedo, que é então a gente reaproveita o bagaço, as cascas e sementes para produzir compostagem, adubo orgânico e também para produzir, serve de substrato, digamos assim, juntamente com outros substratos, como palha, enfim, Uhum. vários outros materiais vegetais, para produzir micro-organismos, que a gente aplica daí nas lavouras de soja e também nos vinhedos, né? Ah, A ideia é muito legal isso. A ideia é recompor, é regenerar todo equilíbrio, né? Toda essa diversidade de micro-organismos uhum. que se é perdido ao longo do tempo, né? Com os cultivos e reencontrar esse equilíbrio, né? A ponto de chegar um momento que não haveria mais Uhum. ataque de fungos, ataque de pragas, enfim, porque a planta já tem uma essa proteção, né? Inclusive, esses micro-organismos, eles protegem as folhas também, né? Da planta. Diferente, Então, bem por interessante. exemplo, da serra que está ali cercada só de uva, vocês estão cercados de outras culturas, né? Então, vocês precisam trabalhar equilibrado para que todas consigam viver nesse ambiente, né? Exato, exato. É um bioma muito típico e Uhum. muito único, né? Digamos assim. Que é isso aí, são várias outras culturas e todas têm que conviverem bem, né? Uhum. E então a gente começou esse trabalho justamente para nós nos desafiarmos e também nós mostrarmos novos horizontes, né? Para os agricultores da região. Inclusive, com essa agricultura regenerativa, os custos baixam bastante de cultivo, porque além a maior causa, né, que é a parte sustentável, respeitar a natureza e tal, baixa bastante os custos, porque diminui, reduz drasticamente o uso de produtos químicos, né? E a gente criou, então, uma fábrica on-farm, né, de micro-organismos, dessa produção de a gente chama também, tem uma parte da aplicação que se chama Composti, que é criado por uma microbiologista americana, que é a Elaine Egan, que na verdade é um chá que se extrai esses micro-organismos desse poo, entendeu? Dessas leiras, Uhum. né? E daí tem tanques específicos só para aplicar esses produtos na lavoura, porque eles têm mais viscosidade, enfim, né? Não é tão simples assim, né? Não é tão automático, né? Tudo tem um pouco mais de trabalho, mas a gente acha que vale a pena. E isso vai trabalhar com os fungos, com qualquer coisa que queira aparecer ali nessa lavoura. Isso para proteger, exatamente, para proteger as parreiras, ou seja, para estimular uma competição natural, né? Do que os fungos os micro-organismos que a gente aplica, que bactérias, fungos, nematóides, tricodermas, eles vão competir com o possível micro-organismo que ataque, né? Tipo o milde, por exemplo, Uhum. né? Que é o principal fungo da parreira em todo o Brasil, né? Então é isso, é bem interessante esse trabalho. E um outro destino dos resíduos sólidos seria para alimentação animal, né? Como tu disse, a gente convive com tudo consorciado mesmo. Então, é feito de forma de suplementação do gado, né? Com até 15% da dieta. Ou seja, a gente simplesmente deixa secando primeiro esse bagaço e depois coloca em coxos para alimentação do gado. É muito Eu interessante. queria que tu me dissesse como é que tá a união da região, que eu sei que vocês há um tempo têm feito um trabalho conjunto, né, de divulgação da campanha, assim, como uma unidade, que isso é Uhum, muito importante ter todos vocês, né, para alavancar a campanha gaúcha. Tu falou um pouco da indicação de procedência, né, que vocês têm. uhum. A IP, isso, indicação da procedência da campanha. Eu vi que o Renato perguntou quando que é a colheita Chardonnay. Iniciamos amanhã, mas a Chardonnay para vinho tranquilo, né? No caso, como o Luar do Pampa e o vinho Potter, provavelmente será colhido daqui uns 10, 15 dias. A gente segue monitorando, conforme o clima, toda semana nós fazemos análise. Mas, Lilian, assim, é realmente muito bom trabalhar aqui com o grupo da região da campanha, porque
rapidamente todo mundo se uniu, sabe? Talvez porque a gente tem grandes distâncias geográficas, né? A gente foi algo bem espontâneo, assim, e inclusive hoje tivemos uma reunião com várias entidades para angariar mais verbas, digamos assim, para novos projetos, né, do grupo. Então são 18 vinícolas, né, da região. Nessa reunião hoje até foi atualizados os dados. Nós temos 809 hectares cultivados de toda a região da campanha. 6,8 milhões de quilos produzidos na safra 2023, isto, né? E na região da IP, isso para os vinhos IP, desculpa, só para os vinhos da indicação da procedência da campanha gaúcha. São 14 vinícolas que trabalham com a indicação da procedência e já tem mais de 10 milhões de litros avaliados, né? Bem interessante. E assim, é isso. Aqui tem vinícolas de todos os portes, né? As bem grandes, como a Almaden, do Grupo Miolo, a Ceival, e outras tamanho médio, como a Guatambu, né? Nós produzimos hoje 100 mil garrafas de vinho por ano. E tem outras daí de vários outros tamanhos, né? Bem interessante. E cada uma oferece também alguma experiência no turística diferente, né? Uhum. Mas quase todas enfocando bastante, além da produção de vinhos, enfocando essa conexão com a natureza, a paisagem, né? Porque é uma das nossas grandes qualidades aqui, né? Essa paisagem, o nosso pôr do sol maravilhoso, esse O contato. enoturismo é outro momento assim importante, né? Que vocês começaram a levar o turista para ir. Isso Com a realmente. abertura de A, outras possibilidades de passeios, né, recentes. com certeza. Foi bem importante já ter esse grupo para criar a rota enoturística da região, juntamente com toda a consultoria e apoio do Sebrae, né? E então, praticamente oferecemos experiências de segunda a sábado, né? Todos os meses. A Guatambu já recebeu mais de 33 mil pessoas desde a sua inauguração, em 2013. E um dado interessante é que já teve um aumento, depois da enchente, né, que a gente cancelou os eventos, na reabertura nós tivemos um aumento de 25% do turismo, a Guatambu, né, e acredito que as outras vinícolas também, bem interessante. Um fator que acredito que agregou mais ainda é o trem do Sim. Pampa, eu não sei se tu já Sim, conseguiste eu fiz, eu visitar. estava aí na inauguração. Que legal, pois é. Realmente as agências se mobilizaram, agências de turismo, e temos aumentado muito, recebido muito mais turista, né? Porque, claro, eles não vão viajar todos esses quilômetros, né? Nós estamos a 450 quilômetros de Porto Alegre, né? O Livramento é 500, né? Somente para um atrativo, né? Eles vão agregar vários outros e a gente fica muito feliz, assim, que todos tentam visitar Guatambu também. E vocês sentem, assim, pela distância, talvez não, essa é realmente uma informação que eu não tenho, mas, por exemplo, na Serra as pessoas vendem muito no varejo, né? Vocês, por uma questão de distância, acabam vendendo mais fora, né? Por exemplo, vendendo para clientes em outros estados ou na vinícola também? Nós realmente, a participação da venda do varejo por causa do turismo é 19%, nós atualizamos agora, do faturamento total. Porque nós temos muito pulverizado os canais de venda, né? Nós vendemos tanto para restaurantes, lojas de vinho, distribuidores, alguns estados a gente tem distribuidores, representantes comerciais. Então a gente tem e também alguns supermercados que desde a pandemia, né, começaram a olhar o vinho com muito cuidado, né, e tem adegas, então a gente achou que valia a pena, né? E então é bem diversificado. Acredito que, mas é muito importante para nós, ao mesmo tempo, receber as pessoas, sabe? Esse feedback que a gente tem diariamente é um dos motivos que segue nos motivando, E sabe? acho Muito que importante. fideliza, né? Quando a pessoa Fideliza, conhece o lugar. com certeza, com certeza. Vários dizem assim, eu já vi vídeos, fotos de vocês, mas realmente, assim, né, depois de estar aqui, eu consigo ver algo mais ainda do que eu já tinha imaginado, né? E a gente tem, assim, Lilian, um atendimento ao turista, assim, muito personalizado, né? Não,
a gente vai sempre buscar não ser aquele turismo de massa, Uhum. sabe? É realmente personalizar para cada grupo, cada casal, conforme o assunto que eles desejam se aprofundar, a gente foca mais nisso durante a visita, né? Os mesmos tipos de vinho, a gente adequa com o que a gente vai servir na degustação, nós adequamos conforme os interesses das pessoas, porque a gente tem 25 rótulos, né? Então temos que escolher bem assim para atender as expectativas, né, Sim. do cliente. E a safra desse ano, assim, como é que tá? O que que a gente pode esperar desse vinho? Olha, eu posso dizer que podemos esperar muita qualidade, né? Porque estão incríveis as uvas. A produção, estou desconfiada que vai diminuir um pouco em quantidade, Uhum. né? Porque desde agora do Natal, a gente está hoje é 8 de janeiro, né? Uhum. Não tivemos chuvas, então está uma seca extrema E você aqui na região. mantém a irrigação o tempo todo nesse período? Somente em alguns quadros a gente coloca irrigação. Tipo, uvas como tempranilha, algumas uvas a gente achou melhor colocar, algumas Uhum. chardonnay, mas não todos. Não, na verdade, as uvas estão se defendendo bem, né? A seca está prejudicando outras atividades. Uhum. E a colheita de vocês, ela é manual ou mecanizada? Porque a região tem bastante mecanização, né? Sim, a nossa é manual. É manual. Inclusive, assim, no momento da colheita a gente tem, assim, extremo cuidado É. manual. Inclusive, depois que as uvas chegam na vinícola em até 40, 50 minutos, né, depois da colheita, elas todas são resfriadas em câmara fria. Uhum. Então, isso só é possível porque não é uma colheita em grande escala, né? Ou seja, a gente tem uma câmara fria com capacidade de 8 toneladas, que é mais ou menos 1 hectare, né? Uhum. De colheita, e ali elas estagiam por 12 a 24 horas. Então a gente consegue iniciar o processamento dessas uvas com 5 graus, elas. Então isso preserva todas essas características que a gente quer, né? Por exemplo, se é uma Sauvignon Blanc, aqueles aromas, né? Mais de Esse ervas, enfim. refinamento, ele tá nesse cuidado, né? Exato. Mais delicado. É bastante refinamento. E cada ano a gente busca mais refinamento e novidades, né? Uhum. Agora, por exemplo, vou contar em primeira mão, vai chegar essa semana os Clivers, que são uns tanques redondos, assim, bem interessantes, né? Ah, É, aqueles seus, como é que eles chamam? Ovais? Não? aham, ovais. Os ovos Os aqueles. ovos, isso, os ovos, isso. Aham. Eu vi muito em Mendoza uns anos atrás. Todas elas apresentavam como uma grande novidade, assim. Pois é. Mas no Brasil ainda não tinha visto, não tinha chego ainda Pois essa novidade. estamos na expectativa, loucos para experimentar já, né? E é isso. E uma outra novidade que eu queria contar também em primeira mão, este ano, a gente está reformando. Estamos inaugurando uma nova cave, tá? Que vai ser a cave de barricas, com um espaço especial para degustação de grupos de 20 pessoas. E ali a gente vai oferecer experiências diferentes, né? Experiências especiais, geralmente para grupos assim de confrarias, né? Sommeliers, esses grupos que realmente apreciam muito, né? Tudo que gira ao redor do vinho. Então, nós estamos bolando, assim, provavelmente vai ter uma degustação de queijos da região com Ah, isso é nossos vinhos, interessante. uma Vocês conseguem harmonização. fazer essa conexão, né, da gastronomia com. Isso. Realmente, a Guatambu sempre tentou fortalecer, né, tudo que veio da região, toda a cultura do gaúcho, a gastronomia. E, enfim, acho que vai ser bem, bem legal. Mas, assim, no momento estamos em plena obra, sabe como é que é a obra, né? Só imagino. Eu fiquei curiosa com os ovos, as barricas de ovos. Que tipo de vinho vocês pretendem fazer ali? E explica melhor assim o que ele traz para o vinho, esse tipo de barrica. Olha, elas são de cerâmica, né? Então isso já traz algo novo para nós. Eu sei que outras vinícolas já produziram e, e são pequenos, né? A São gente, micro porções, sim, né? sim, se eu não me engano, não sei, acho que são 600 ou 900 litros cada um. E, enfim,
assim, eu não posso contar muito porque a gente vai testar primeiro. Primeiro eu preciso testar. Eu sou muito da área assim, Sim. científica. Eu preciso testar para depois divulgar, né? E isso é Mas vem coisas interessante super... do vinho, né? É uma construção, né? Primeiro vem um sonho do enólogo, daí vem o Exato, teste, vem o resultado, entender que exato. vinho que vai virar, levar para o É, público. E às vezes a pessoa não sabe que por trás daquela garrafa são anos, né, de estudo, porque sim. para lançar o vinho daqui de 4, 5 anos, já está pensando nele hoje. Exatamente isso. Realmente é uma arte, a gente chama até, né? Que a gente une arte com ciência ao mesmo tempo, Uhum. né? E é isso. Às vezes a gente inicia uma vinificação, o vinho parece que vai ser algo e depois se transforma, né, em outros nuances e a gente vai indo até que ele nos surpreende. Isso é legal, ele sempre nos surpreende, assim. Depois, então, quando a gente pode fazer da mesma variedade cortes, é mais interessante ainda, né? E estamos também importando mais barricas com diferentes carvalhos. Quando a gente vai mandar o convite para todo mundo, né? Mas já está o convite aqui para ti, para quem está Obrigada assistindo. por Eu conhecer. acho que a nossa previsão é em fevereiro, né? Já termos também a inauguração dessa cave. Muito legal. É uma região lindíssima e esse trabalho assim que vocês fazem, né, ao longo de todo um ano para colher agora e entender, né, que nem tu disse assim, eu tô imaginando que vem menos uva. Não era a tua ideia um ano atrás. Então, assim, é um trabalho de paciência, é um trabalho de adaptar o que se tinha planejado, né? Porque é um elemento vivo em todos os aspectos. A videira Exato. tá no clima, né? E tu não tem como controlar se chove, se não chove. Depois aquele vinho é vivo, né? Na barrica, na garrafa. São muitos elementos, né? Para até que a gente tenha na taça algo que a gente beba e vá descrever, dizer como é que ficou, né? É bem isso que tu falou mesmo, né? Trabalhar com vinho, tu ter a persistência, né? E tá sempre pronto para adaptações, mudanças, estar aberto, né? Bem aberto, assim. Nunca vamos nos engessar, né? A algo. Claro que depois que a gente encontra, assim, digamos assim, depois que a gente conquista e consolida um vinho, um rótulo, né? Sim, a gente busca Uhum. manter o padrão de alguma dessas linhas, né? Mas trabalhar assim com uma vinícola familiar como a nossa, né? A gente tem uma equipe fantástica, mas trabalhar assim, nós sendo os donos, a gente tem essa liberdade, né? De ir mudando o caminho e lançando novidades, experimentando, né? Como tu disse, Sim. experimentando algo diferente, talvez dê certo, talvez não dê, né? Por exemplo, a Sauvignon Blanc, a gente começou a colher uma parte bem cedo, né? A uva mais verde e outra parte a uva mais madura, para ver se a gente conseguia unir, né, os dois perfis de Sauvignon Blanc, aquele com mais notas de ervas e aquele com mais notas de, né, frutas tropicais, enfim. E a gente vai experimentando, testando leveduras, enfim. Mas É isso é muito a magia interessante. do vinho, que o consumidor, na realidade, quer essa experiência, né? De encontrar coisas novas, de Exato. brincar. Eu acho que ele busca sempre uma surpresa agradável, né? Claro que algumas vezes a gente quer o garantido, né? É, Né? Mas assim, por isso que é legal ter confrarias, vai dizer, porque em confrarias a gente busca os irreverentes, né? Algo diferente, assim. Então, exatamente. é. Ai, Gabi, muito obrigada. O trabalho que vocês fazem é incrível, assim, toda a região, a campanha toda tem feito um trabalho realmente, assim, muito forte de divulgação, de produtos de qualidade. É a região que se consagrou, assim, e de lá estão saindo grandes vinhos, como tu disse, de diferentes estilos. Eu te agradeço demais, demais, assim, acho que é um primeiro papo, a gente tem muita coisa para falar Sim. do que vocês estão fazendo, vão fazer, tô vendo, olha, já veio duas novidades, tem vindo mais coisas por aí, te agradeço demais, demais, demais ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é sempre muito bom te ver, né? Conversar contigo, acompanhar a tua trajetória linda, todo. Tu é uma grande profissional, te admiro muito. Muito obrigada. E agora eu só esqueci, só queria lembrar, convidar quem tiver interesse, a gente vai ter um evento da Vindima Uhum. em fevereiro, né? No nosso site já tem ali a data. Se alguém tiver interesse, tu também, Lilian, tá
Sinta-se sempre de portas Ah, abertas aqui para nos visitar, muito tá obrigada. bom? Quero de novo aí conhecer vocês faz alguns anos, a última vez que eu estive aí. Pois é, exatamente. Tá bom, então. Um beijão, boa noite. Muito obrigada quem ficou até aqui com a gente. Eu vou salvar essa live para quem quiser assistir ela inteira depois. Tá bom. Obrigada. Beijo, Tchau, tchau. tchau.